Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. É com muito orgulho que pertenço, pelo segundo ano consecutivo, à organização como membro do Comitê Científico deste evento. Os parabéns à organização, porque apesar das dificuldades e sanitárias manifestadas por este período que estamos a atravessar, decidiu a manutenção deste congresso, ainda que por meio digital, possibilitando a todos a partilha científica que aqui se pretende fazer. Neste caso, apresentar-me, eu sou o João Proença Xavier, professor de doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, a representação do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca e do 620 Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra. Esta matéria que vos trago aqui tem relação com os estudos que eu fiz na ótica do doutoramento na Universidade de Salamanca e é uma matéria bastante polémica e controvertida de direitos humanos e bioética, que eu penso que se insere muito bem neste painel de bem-estar e saúde, no qual eu parabenizo já todos os colegas aqui presentes com as suas comunicações. E, sem mais, intitulei este tema Fecundação pós-morte em contexto ibérico. É um trabalho que é uma crítica de direito comparado à possibilidade ibérica de fecundação pós-morte. Do lado português, a Lei Portuguesa de Reprodução Medicamente Assistida, 32/2006, de 26 de julho, trata a inseminação pós-morte no seu artigo 22, onde caracteriza esta questão como a possibilidade da mulher viúva ser inseminada depois da morte do seu marido ou companheiro com o sêmen do falecido. A lei portuguesa proíbe esta possibilidade, no entanto, dá ao marido ou companheiro que tenha dado o consentimento no ato da inseminação essa possibilidade, mas considera lícita a transferência pós-mortem do embrião estabelecido que este, com o consentimento escrito prévio do de cuios, outorgado com a intenção de possibilitar ao casal a constituição de família e descendência, realizando e concretizando um projeto parental. De modo diferente, esta matéria é tratada na Lei Espanhola de Técnicas de Reprodução Humana Assistida, a Lei 32/2006, de 26 de maio, que determina o consentimento prévio e escrito do falecido, no sentido deste ser prestado por documento público, escritura, testamento, etc., para que o seu material genético possa ser utilizado até ao primeiro aniversário da sua morte. Quid iuris? Aqui tratamos de analisar as duas perspectivas legislativas, apontando as suas nuances e opinando sobre o qual nos parece a perspectiva mais acertada sobre esta polémica questão de direitos humanos da natureza reprodutiva. Sem embargo, as técnicas de procriação medicamente assistida, por sua parte, trazem-nos possibilidades de alargamento a uma nova dimensão dos direitos à não reprodução, diferentes daquelas que havia no passado. O caso da esterilização, de petição ao mandato judicial, o aborto e mesmo do acesso à utilização dos meios contraceptivos. Hoje temos outros direitos à não reprodução, que são mais atuais e que nos são próximos. O direito a não ter um embrião implantado sem a nossa aprovação. A não ver o nosso esperma, óvulos ou material genético utilizado para gerar embriões sem a nossa vontade. Neste sentido, o Dworkin defende que a decisão de procriar é um ato individual que pertence à esfera da vida privada de cada indivíduo. Fernando Abelán e Xavier Sánchez Caro definem a fecundação pós-morte como estando admitida no ordenamento jurídico espanhol e submetida a um duplo condicionamento. Que exista constância de que o marido aceite em vida que as técnicas se cumpram dentro de um prazo determinado pela lei e que neste caso, na lei espanhola, são 12 meses. Portanto, é obrigatório que o marido consinta e que a inseminação seja feita num prazo não superior a 12 meses após o falecimento do marido. De facto, a procriação pós-morte consiste na possibilidade da esposa ou companheira e o seu marido, pré-falecido, poderem utilizar o sêmen deste último
aos embriões originados in vitro como gametas de âmbitos ou procedentes total ou parcialmente de doentes para iniciar um processo de fecundação e gerarem um filho. Para o civilista da Universidade de Coimbra, estimado professor Capelo de Sousa, é válida a vontade inequivocamente manifestada pelo marido, quando vivo, para querer dar à esposa, mesmo depois da sua morte, o poder de conceber uma criança através do esperma que é seu e está depositado e congelado em vida, desde que o enriquecimento sexual ou a inseminação artificial não tenham sido possíveis ou eficazes durante a sua vida. Assim, e no mesmo sentido, a professora de Lisboa, Stella Marcos Neves Barbas, defende que é admissível a inseminação artificial pós-mortem, desde que tenha sido autorizada pelo falecido em documento autêntico, testamento ou escritura pública, ou quando o embrião seja utilizado pela viúva ou companheira nos 3 meses seguintes à morte do marido ou companheiro, em casos especiais, casos ou situações de risco no estado de guerra ou doenças terminais. Dizer que a legislação portuguesa não obriga a que este consentimento seja feito por documento autêntico ou escritura pública. Para a investigadora espanhola Carcabra Fernandes, os problemas jurídicos que nos trazem as técnicas de produção, estas técnicas de reprodução medicamente assistida, levantam questionamentos difíceis, morais, éticos e legais para os ordenamentos jurídicos nacionais. Y que cito: es el derecho privado el que realmente se ve afectado en este tema, y a lo que los avances científicos en este campo nos hacen planteamientos, conceptos tan clásicos, básicos y fundamentales como son los de la paternidad y maternidad. Muitos são os argumentos contra e a favor, tanto em Portugal como em Espanha, que aqui revisitamos na opinião da colega de Coimbra, Sandra Marques Margalhães. A admissibilidade do procedimento, com a atribuição da filiação ao falecido e sem atribuição de direitos sucessórios aos filhos assim nascidos. A admissibilidade do procedimento com condicionamentos de direitos sucessórios e com requisitos de consentimento prévio, expresso, escrito, formal, documental e inteiramente livre do falecido, e não menos sujeito a cumprimento de prazos para se fazer a concepção e o nascimento, ou simplesmente a impossibilidade legal da inseminação artificial pós-mortem. Na nossa opinião, em Portugal, o processo legislativo, que termina com a nova lei de PMA 32/2006 de 26 de junho, conheceu um dispositivo semelhante ao espanhol. O decreto número 415/7, aprovado pela Assembleia da República Portuguesa em 17 de julho de 1999 e ulteriormente vetado pelo Presidente da República, no seu artigo 18, número 1, aceitava a inseminação pós-mortem se houvesse expressa autorização do marido ou companheiro e fosse efetuada nos 3 meses seguintes ao óbito. Daqui se percebe também a posição da colega de Lisboa, que entende que o prazo de 3 meses é o suficiente para se poder ponderar a inseminação e a concepção do filho com o material genético criopreservado do falecido. Apesar desta opinião legislativa, não foi esta a orientação adotada em Portugal no artigo 22, número 1 da Lei Portuguesa de PMA atual, neste caso 32/2006, que não permite a inseminação artificial pós-mortem. A Lei 32/2006, de 26 de julho, no seu artigo 22, a inseminação pós-mortem, determina, no seu número 1, após a morte do marido ou da mulher com quem vive em união de facto, não é lícito à mulher ser inseminada com o sêmen do falecido, ainda que este haja consentido no ato de inseminação. O sêmen que, fundado receio de futura esterilidade, seja recolhido para fins de inseminação do cônjuge ou da mulher com quem o homem vive em união de facto, é destruído se aquele vier a falecer durante o período estabelecido para a conservação do sêmen. É, porém, lícita a transferência pós-mortem de embrião para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai, decorrido que seja o prazo considerado ajustado e adequado à ponderação desta decisão.
Veja-se também a lei portuguesa de PMA, o artigo 26, fertilização in vitro pós-mortem, que diz: se aquele que depositou o seu sêmen ou ovócitos para fim de inseminação em benefício do casal a que pertence vier a falecer, aplica-se com as necessárias adaptações o que dispõe em matéria de inseminação pós-mortem os artigos 22 e 23 da lei de PMA portuguesa. Já em Espanha, segundo o artigo 9, apartado 2, que cito, el marido podrá prestar su consentimiento en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar su mujer. Assim, em Espanha, com a nova lei de PMA 14 de 2006, está entre os países que aceitam a admissibilidade deste procedimento, mas que o condicionam à atribuição de direitos sucessórios a determinados requisitos, determinados prazos, consentimento de decúios, onde a lei espanhola, por regra, recusa a utilização do sêmen do falecido ao companheiro da mulher, negando a filiação à criança que nascer em conformidade a tal disposição, segundo o artigo 9, número 1, mas aceita excepcionalmente a hipótese de lhe atribuir efeitos paterno-filiais se o falecido houver se manifestado favoravelmente em documento revogável até que se realize a técnica. Na lei portuguesa, o artigo 23, sobre paternidade, no seu número 1, diz: se a violação da proibição a que se refere o artigo anterior, neste caso o artigo 22, resultar da gravidez da mulher inseminada, a criança que vier a nascer é vida como filha do falecido. De acordo com a minha tese doutoral, parece admitir-se, em alguma parte, a transferência de embriões pós-mortem como formando parte de um projeto parental e de um movimento com embriões já formados, dando continuidade à vontade de constituir descendência e família por parte de quem deixou a vida involuntariamente e, na minha opinião, esse destino é mais digno para os embriões criopreservados e preferível que o seu descarte ou destruição, como está instituído na lei atual portuguesa de procriação medicamente assistida. Não se deixa, no final, de fazer uma crítica à lei portuguesa que não regulou esta matéria de maneira satisfatória, no nosso entender, uma vez que não aponta, ao contrário do projeto de lei que foi vetado anteriormente e citado de 99, não aponta uma data temporal para que deva o embrião ser transferido para o útero da mulher ou companheira depois da morte do marido ou companheiro. Eu penso que isso se deve ao facto dela considerar que é necessário um determinado período de luto, o que torna difícil fazer a decisão no momento de pesar. De qualquer das maneiras, à semelhança do ordenamento espanhol, onde é possível a admissibilidade desta técnica e a reprodução pós-mortem em circunstâncias em que o decuius, o falecido, tenha vindo a dar autorização prévia, escrita, em documento autêntico, testamento, escritura pública, certificada e assinada pelo mesmo, com autorização e na decorrência de um projeto familiar e parental, parece-me que o período de 12 meses é um período bastante aceitável, entre 3 a 12 meses, para fazer este luto que a lei portuguesa pressupõe e, efetivamente, para fazer a implantação de um embrião criopreservado com autorização do marido pré-falecido, na ótica de um projeto parental de família e de reprodução assistida. Bem, e aqui termino, deixando o appetizer para o artigo que sairá e que será publicado no âmbito deste congresso. Muitos parabéns e muito obrigado a todos.